Nós estamos aqui no Hospital Carlos Fernando Malzone, com o infectologista Rafael Bocli, para falar um pouco da importância desse Dezembro Vermelho, que é um mês dedicado aí, principalmente à conscientização e prevenção pela infecção do HIV. Doutor, queria que você falasse um pouco então da importância desse mês, que é para marcar mesmo essa preocupação que ainda todos devemos ter, né? O Dezembro Vermelho vem aí para chamar a nossa atenção para a importância da conscientização e da prevenção da doença, do HIV, da infecção por esse vírus. Esse vírus ele tem a predileção pelas nossas células de defesa e ele acaba diminuindo a nossa imunidade e predispondo a outras doenças infecciosas. E isso leva ao paciente a ter um comprometimento importante do sistema imunológico que acaba levando ele a desenvolver doenças que podem levar ele até a falecer. Então a conscientização vem a partir daí. A importância de realizar os testes, a testagem para conseguir fazer um diagnóstico precoce e iniciar o tratamento caso o paciente venha a diagnosticar a doença. Doutor, explica um pouco. O HIV é o vírus, né? Isso. Que a pessoa é infectada por meio aí praticamente 99% por relação sexual desprotegida. Qual a diferença do HIV para AIDS? O HIV é o vírus, o vírus da imunodeficiência humana. Ele é o vírus responsável por causar uma síndrome que é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. No inglês a gente chama de AIDS, mas no português fica SIDA. Essa síndrome é causada pela infecção quando baixa a imunidade por conta das alterações virais. O vírus vai causando a infecção, vai destruindo as nossas células de defesa e leva à imunodeficiência e à síndrome, que é o conjunto de doenças que acontecem quando a gente tem a infecção. Então a AIDS não é uma doença, ela deixa o corpo debilitado, é isso? Isso. A AIDS é uma síndrome, é um conjunto de alterações que o nosso organismo desenvolve que acaba levando a doenças. A gente tem doenças que são características, que são definidoras de AIDS, vamos dizer assim. Por exemplo, uma tuberculose num paciente que tem a infecção pelo HIV, a gente sabe que essa doença faz com que ele tenha AIDS e provavelmente o sistema imunológico dele está debilitado. Doutor, nós estamos aí atravessando ainda, Deus queira que estejamos já no final, que é essa pandemia da Covid-19. Porém, a AIDS continua ainda contaminando, as pessoas continuam ainda se contaminando pelo HIV, né? Sim, a AIDS é uma pandemia também, só que a gente não leva na mesma proporção que foi a Covid, porque a Covid foi uma coisa mais aguda, A AIDS a gente tem aí desde o final da década de 80, início da década de 90, a crescente no número de casos. E aí a gente tem esses dois tipos de pandemia, uma pandemia crônica, vamos dizer assim, e uma pandemia mais aguda, que é a infecção do HIV e a infecção da Covid, que são dois vírus, mas de famílias diferentes, que causam doenças completamente diferentes. E aí você tem a pandemia das duas doenças. E a gente precisa sempre se proteger, por conta das formas de aquisição da doença, do HIV. E continuam sendo as mesmas e as prevenções as mesmas, né? Sim, hoje em dia a gente tem tecnologias melhores para a prevenção do HIV. Eu gosto de dividir a parte da infecção pelo HIV em três etapas, vamos dizer assim. Uma pré-sexual, que é antes da realização sexual, que é por método de medicamento, a gente tem à disposição, o governo disponibiliza para aqueles pacientes que são eletivos para fazer o uso da medicação, que a gente chama de PrEP, que é profilaxia pré-exposição, é a tomada de um comprimido diariamente para evitar a infecção, e a gente tem o perfil de pacientes que tem maior chance de desenvolver a doença, que são os pacientes homossexuais, os profissionais do sexo, que têm uma predileção maior por conta das formas sexuais praticadas por essas pessoas. A forma durante o ato sexual, que é com o uso de preservativo, tanto masculino e feminino, frisando a importância da mulher também ter o controle sobre a sua vida sexual, que ela tenha a capacidade de se proteger com o preservativo feminino, e o homem, que a gente já sabe muito bem, o uso da camisinha masculina, que já é mais difundido. Também durante a prática sexual, o uso de lubrificantes para diminuir o atrito entre as mucosas e reduzir a chance de ter lesões ou microfissuras no pênis ou na vagina ou no ânus, para diminuir a quantidade e a chance de infecção. E a pós-sexual, eu não tomo a medicação, esqueci da camisinha, eu ainda tenho uma chance de
de me prevenir da infecção, que a gente chama de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, também realizada com uma medicação tomada de acordo com o paciente. Se essa medicação foi iniciada até 72 horas após a prática sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo, ela ainda tem uma eficácia alta na prevenção da doença. São maneiras mais atuais de prevenção. Isso. A PrEP e a PEP, elas vêm aí desde 2017, 2015, mais ou menos, sendo mais difundida. Doutor, ainda continuam acontecendo internações por causa do HIV? Sim, infelizmente a gente ainda tem internações, não por conta do HIV, mas por conta da AIDS. Né? Lembrando que o paciente que interna por conta da AIDS, ele geralmente interna por conta de uma outra doença mais grave. Tuberculose, neurotoxoplasmose, neurocriptococose, pneumocistose. Então a gente tem essas alterações. E esses pacientes a gente vê que são aqueles pacientes que não fazem o tratamento. Eles abandonam o tratamento ou tomam a medicação de uma forma irregular e isso faz com que a imunidade caia e predisponha até esse tipo de doença. Apesar de toda essa carga de informação. É que na verdade a gente tem informação disponível, mas ela não chega ao público-alvo. A gente tem, por exemplo, como que é transmitida? A principal forma de transmissão do HIV é a sexual. E hoje em dia a gente não fala de sexo, a gente não leva o sexo na escola, a gente não leva falar sobre sexo na escola com os nossos adolescentes. A gente sabe que eles vão estar fazendo sexo daqui a pouco. Então, a gente precisa levar essa informação, esse conhecimento para toda a população. E com o envelhecimento da população e as medicações também que melhoram a performance sexual, vamos dizer assim, a mais conhecida é o sildenafil, o Viagra, né? Que ela melhora a capacidade sexual do paciente idoso e essa população também tem se infectado. Então a gente tem uma gama alta de pacientes sendo infectados hoje em dia. Então a informação precisa ser chegada e ela precisa ser discutida. E ainda é um tabu na nossa sociedade falar sobre sexo. Há muito conhecimento sobre a doença, mas pouca disseminação das informações. Pouca disseminação por conta da vergonha que as pessoas têm em falar sobre o assunto. E a gente sabe, por exemplo, hoje em dia, sobre o tratamento do HIV. Hoje em dia é feito com 2 comprimidos. Então, a facilidade com o tratamento é muito, muito grande. A gente tem 2 comprimidos com baixíssimos efeitos colaterais e essas medicações hoje em dia são dadas para o paciente na intenção de diminuir a quantidade de vírus circulante no nosso organismo, melhorando a imunidade e impedindo, inclusive, a transmissão. Então, se você tem uma carga viral indetectável, que é quando a quantidade de vírus circulante no seu corpo não consegue ser detectada, ou seja, está muito baixa, a gente não tem transmissão. Então, o tratamento das pessoas com HIV também faz parte da prevenção. Quer dizer, há a possibilidade de uma sobrevida com qualidade. Completamente. Se o paciente faz aderência ao tratamento, ele vive normalmente. A chance dele morrer por HIV se torna quase zero. Doutor, não fez a prevenção e está desconfiado que contraiu o HIV e não tomou aqueles comprimidinhos. Há o teste rápido também. Existem vários testes para detecção, aí a gente fala na parte de diagnóstico, né? A gente tem os testes rápidos, os testes sorológicos, como a gente viu de IgM e IgG agora na Covid, que foi falado bastante sobre o assunto, também tem para o HIV. A gente faz o diagnóstico a partir desses testes sorológicos, que são com gota de sangue. Hoje em dia já tem até teste de saliva para fazer, disponível nas farmácias. Você pega, no nosso sistema de saúde, na maioria das vezes é feito com gota de sangue, que é colocado no aparelho, e esse aparelho, em 30 minutos, você já tem o resultado, se positivo ou negativo. E é sempre importante frisar, porque aquele exame é uma foto, é naquele momento como está seu status sorológico. Pode ser que você, no dia anterior, se contaminou, mas naquele exame ainda não deu o resultado. Então, a gente fala que tem uma janela aí de mais ou menos 15 a 30 dias para a gente ter o diagnóstico. Tá? Então, o ideal é sempre estar testando mensalmente, trimestralmente, semestralmente, de acordo com a sua prática sexual. Bem, nós vimos com o infectologista do Hospital Carlos Fernando Malzone, Dr. Rafael, que a detecção do vírus é muito importante nesse processo. Estamos aqui com a Ana Bopp, ela é enfermeira de vigilância epidemiológica aqui do nosso município. Ana, esse serviço é disponibilizado de detecção não só para AIDS, né, para HIV, mas também toda doença sexualmente transmissível, né? Durante todo o ano, né?
Sim, a gente tem os testes rápidos aqui para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Agora, durante esse mês, né, que é um mês de conscientização, de prevenção do HIV, esse trabalho é feito com mais intensidade, né? Sim, tem a campanha Fique Sabendo, que é estadual, então a gente faz a campanha para ter mais, fazer mais diagnóstico, porque o diagnóstico precoce é muito importante, porque daí tem o tratamento e a pessoa não chega num estado tão assim, debilitado, né? Agora, me fala uma coisa, quanto que demora esse teste? Não, esse teste é com toda a papelada, no máximo meia hora, 15 minutos, meia hora. Já sai o resultado. Já sai o resultado de todos esses testes. A campanha Fique Sabendo, a gente faz o teste de HIV e o de sífilis. Mas, normalmente, durante o ano todo, a gente tem esses 4 testes. Ana, tá todo mundo falando, né, e não era para ser diferente do Covid, né, mas a sífilis está aí, o HIV está aí, são doenças igualmente importantes e perigosas, né? Sim, a sífilis, sim, está aumentando muito mesmo, e ela diagnosticada cedo, ela tem o tratamento e fica curado. E a AIDS não tem, não tem uma cura, mas tem o tratamento que mantém o paciente bem durante a vida toda, se ele tomar direitinho a medicação. Quer dizer, é uma vida normal, diferente do que era há 40 anos, né, quando surgiu a doença, né? Sim, todo mundo tinha medo, porque não tinha tratamento, né? Hoje não, hoje tem o tratamento e se fizer certinho, a pessoa vive normal, como qualquer outra doença que a pessoa tenha. Quantos pacientes temos hoje aqui no município? Olha, em torno de uns 260 pacientes, certo? Desde o começo até agora, em torno de 260 pacientes. Em tratamento, né? Em tratamento um pouquinho menos, eu acredito que uns 240 por aí. Agora, pode ser que tenha pessoas que têm o HIV, mas não sabem, né? Isso, por isso que é importante fazer os testes, porque se der positivo, pega a pessoa numa fase boa, que ela nem tem sintomas, né? Agora, Ana, por exemplo, veio aqui, fez o teste, suponhamos que seja positivo. Como que vocês encaminham esses casos? Daí a gente já marca a consulta com o doutor, com o nosso infectologista, doutor Alexandre agora, e daí já começa tratamento, todo o controle, né? Legal. E importante ressaltar que tudo esses processos é sigiloso, né? Sim, sim, sim. O sigilo é importante, né? Principalmente nessa doença, né?